sobretudo no verão, é muito importante. E, portanto, quando se está a trabalhar sobre este caso, talvez valha a pena ver as diferenças dia e noite e as diferenças entre os vários locais da cidade, sobretudo quando se desce mais ao pormenor. Era o que eu queria dizer. Obrigada. Muito obrigado. Desculpa. Obrigado. Eu queria também agradecer a sua apresentação, alguns dos comentários que são bastante pertinentes. Eu ia falar na questão da ventilação, que o Sr. Maria João já falou, e queria só aqui, talvez, falar um pouco sobre o efeito de ilha de calor. Parece-me que não é exatamente isso que foi tratado no seu trabalho. E queria deixar aqui uma precisão. O efeito de ilha de calor, como nós sabemos, na generalidade, a cidade aquece um pouco mais do que os arredores. O Sr. Doutor utilizou como medida, digamos assim, a temperatura máxima. Muitas vezes não é a temperatura máxima que define a ilha de calor, porque nós definimos a ilha de calor através da sua intensidade e é basicamente a máxima diferença entre o centro dos locais mais aquecidos e os locais menos aquecidos no exterior da cidade. Acontece que nós, neste trabalho citado agora pela professora Maria João, encontramos valores máximos de diferenças de 6 graus. Sobretudo durante o dia há um número de muitos dias com esses máximos de intensidade, mas também ocorrem alguns máximos mais elevados durante a noite. Portanto, a temperatura máxima parece que não é um bom indicador, mas sim as diferenças, até porque a ilha de calor pode ocorrer um forte efeito de ilha de calor, não pelo aquecimento da cidade, mas pelo arrefecimento exterior. Que é nestas diferenças que nós vemos este efeito de ilha de calor. Talvez vendo essas diferenças e acrescentando também um pouco as temperaturas mínimas, porque nós, como já foi aqui dito, as temperaturas mínimas, às vezes, no caso das vagas dos anos de calor, às vezes são mais críticas do que as máximas. Porque durante as máximas ocorrem de dia, as pessoas protegem-se e de noite não, que é quando ocorrem as mínimas, quando as pessoas estão mais vulneráveis, sobretudo aquelas pessoas mais idosas. Era tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Só para responder a já agora o Dr. Filipe, lançava-lhe então aqui um desafio para nos ajudar, porque, como eu disse anteriormente, nós temos uma rede de medição climática local, e já vou dizer qual é que é o contexto onde isso surgiu, mas temos, na realidade, e está colocada em diferentes locais de Cascais que visam representar a heterogeneidade urbana, e foi curiosamente feita por estes senhores que acabaram de falar, e estamos a trabalhar em conjunto nesse sentido. Portanto, ou seja, aquilo que muitas vezes falta, e que foi também referido aí, que é nos planos, quando há o planeamento, depois não se faz este tipo de análise, nós já estamos a fazer. E o que nos falta, de facto, é analisar o impacto que isto está a ter. Portanto, nós precisamos saber quantas pessoas é que são realmente afetadas, de que forma é que são afetadas, e que indicações, face a esta heterogeneidade urbana e social, é que nós podemos intervir. Portanto, lanço já este desafio. Estamos a fazer um conjunto de iniciativas que ainda estão a decorrer no âmbito do CIAM, portanto, da renovação e do conhecimento. Depois teremos todo o prazer em convidar para vir colaborar connosco. Portanto, era sobre isso. Relativamente ao CIAM de Cascais, ali fazendo observações, portanto, um comentário de observações, eu não sei nem que foi buscar esses dados que nós utilizámos, a informação de Lisboa, do aeroporto de Lisboa. Então tenho que me dizer aonde, porque eu lembro precisamente de gastarmos muito dinheiro a comprar dados de 5 estações, nomeadamente o Cabo Raso, Cabo da Roca, São João de Estoril, Oeiras e, se não me engano, ali na Várzea de Sintra, na Terrugem, se não estou em erro. E ainda utilizámos uns dados, que depois foram utilizados aqui por estes senhores, do aeródromo de Tires. Finalmente, sobre isso, disse, os políticos gostam e tal, bem, mas infelizmente no nosso caso até não gostaram. E não gostaram porque, sendo políticos, eles precisam de ações concretas. Isto também é uma observação ali pelo Dr. Filipe. Convém, normalmente o decisor quer decisões concretas, quer ações concretas que sejam palpáveis. E assumiu-se então, porque isto foi feito uma regionalização bastante local, portanto, face à metodologia de downscaling, foi uma inovação, e consideramos que face aos dados que tínhamos até está bem feita, está interessante. E então
O que eles não gostaram, então, deram-nos condições de investimento a nós técnicos, que estamos a trabalhar, então, nesta estrutura de equipa com os centros universitários que fazem esta investigação, para tentarmos chegar a dados mais concretos. E então eles não gostaram disso, e então começámos a construir esta rede local, esta rede de medição para medir aquilo qual é que é a evolução dos diferentes cenários. Porque uma coisa é, ok, temos estes cenários, a temperatura pode variar o máximo entre 8.5 e 2 graus e pronto, mas isso quer dizer, isso para tomar decisões não é concreto. Portanto, eu agradeci depois que me indicasse no relatório em que página é que isso está, porque eu acompanhei aquilo do início e não vi isso. Não. Primeiro, desculpa lá, é muito técnico, eu vou ser extremamente conciso. A única informação, aliás, é típico deste tipo de grupos não divulgarem a informação de base, devido ao Instituto de Meteorologia, ou a própria Agência Portuguesa do Ambiente, ou o próprio Instituto de Geofísica, que também nos deu. É preciso ir ao relatório divulgado e verificar como foram feitos esses dados usando o chamado downscaling. Pode tê-lo achado extremamente interessante e revolucionário à altura, como alguns filósofos entre nós o classificaram. De qualquer maneira, aquilo que eu disse, mantenho absolutamente. Eu convido a equipa toda, se quiser, a fazer aqui uma ação e nós discutimos isso. Preto no branco, com os documentos. Por caso contrário, nós deixamos apenas coisas. Seja como for, deixe-me fazer uma referência fundamental. Apesar que o documento não diz uma coisa. Você está a dizer que o documento diz uma coisa, mas não diz. Desculpe, é preciso saber ler. Se está a querer fazer essa leitura, e mais, eu posso lhe mostrar exatamente onde é que... E nada mais como verificar as previsões que fizeram. Esse é que é o dado. Com aquilo se verificou. Já existem anos suficientes de observação para se poder fazer. E, portanto, vamos por aí. O restante é mais ou menos retórica. E esse é que é um ponto-chave. E já agora deixe-me referir a um trabalho extremamente importante do grupo da professora Coforado sobre a pluviosidade, que não vi nenhum grandes desses alarmistas dizer, que é extremamente significativo, porque são 150 anos. Não é? São 150 anos de observação de medidas contra observações. É isso que nós temos que fazer. Mas pronto, a discussão não é entre nós os dois. Eu fiz esta observação, não posso deixar de fazer também outra observação. Todas as pessoas que invocam relatórios científicos invocam o famoso peer review. Peer review é revisão por pares. A verdade, surpreende-me que as referências científicas que encontrou ao oceano não encontra referências científicas ao oceano no Physical Science Basis, porque ele não satisfaz sequer este requisito. O oceano escolheu os seus críticos científicos. Portanto, é em circuito fechado. Portanto, é apenas para esclarecer os termos em que estamos a falar. Quanto ao mais, enfim, não vale a pena, nós faremos uma sessão, se quiserem vir, só sobre esse tema, para o discutir como deve ser. Eu posso acrescentar de qualquer maneira, porque existem os grupos consagrados a fazer isso, que são os que têm o financiamento. E existem os grupos não consagrados que não têm o financiamento nem os dados. Apesar disso, nós temos a reconstrução dos últimos 30 anos baseado na reanálise, que ainda ninguém fez. Eu publicá-los brevemente. Com a discriminação dos 9 km, são 30 anos, é um trabalho integrado muito maior, vai ser revelado qualquer dia, e nessa altura nós podemos discutir. Não sei se quer fazer algum documento. Miguel Águas. Queres falar? Miguel Águas da Lisboa Nova, falando de felicitá-lo pelo trabalho que apresentou aqui. Eu tinha uma pergunta, tinha também um contributo face ao que disse e lançava-lhe também um desafio de ajuda do que estamos a fazer. A pergunta é muito simplesmente a questão da mortalidade versus a temperatura. É uma mortalidade estatística, não uma mortalidade identificada como uma razão de temperatura. Essa é a minha pergunta, ou seja, se em termos do óbito há alguma hipótese de dizer é um óbito de temperatura ou é estatisticamente morreu num dia que estava quente. Pronto. O contributo é este. A Lisboa Nova tem trabalhado imenso e quando citou aqui a Boa Vista Mais, exatamente na questão do aglomerado necrotiça, foi um 2 em 1, porque permitiu isolar paredes que eram mal isoladas e também eliminar fissuras que passavam umidade para dentro das casas.
E nós temos 6 casas em que estamos a medir permanentemente, 15 em 15 minutos, a temperatura, a umidade e também o consumo energético. E, portanto, teremos esses dados todos antes da instalação e depois, e estamos com muita atenção, principalmente agora ao inverno, em que isso será mais sensível. O meu desafio era este: nós não estamos com qualquer ideia, surgiu uma ideia agora depois da sua apresentação, de lançar algum inquérito. Gostaríamos muito de ver se também se quer participar nesta análise dos dados e sua correlação e que inquérito é que se podiam fazer estas 6 famílias para avaliar de melhorias que elas possam sentir vindo disto. Não é? Então, começando pela intervenção da professora Maria João Alcoforado, realmente essa análise histórica que falou é visível, e eu falei na diminuição da vulnerabilidade ao calor ao longo do último século, que se prende com as questões que disse, e também com a questão da evolução tecnológica e da refrigeração de alimentos, e o facto do calor já não influenciar tanto causas gastrointestinais, por exemplo, porque pronto, o nosso nível socioeconómico aumentou. Falou que a ilha de calor urbano varia dentro da cidade. Sim, eu reconheço isso, e foi com atenção que li principalmente as orientações climáticas para Lisboa, mas também outros trabalhos que publicou, e tive de fazer um esforço considerável, porque a minha formação é em medicina e saúde pública, em perceber todas estas questões de planeamento urbano e de climatologia, que eram completamente alheias ao meu conhecimento. E tentei inclusivamente contactá-la e o Centro de Estudos para tentar precisamente perceber estes modelos, e eu mostrei 2 imagens de trabalhos que fez, que realmente são projeções, que também ouvi dizer que são mais concretas e mais fiáveis do que as medições. Desculpe, o trabalho que mostrou não são projeções, São medições. são dados obtidos numa rede de mesoscala. Sim, mas depois a modelação geográfica, portanto, tem dados pontuais, e depois a partir desses dados fazem um modelo sobre a distribuição geográfica da ilha de calor, que é um modelo que não é previsão. Sim, eu exprimi mal, queria dizer os modelos. Pronto. Eu realmente utilizo aqueles 3 graus como indicativo da intensidade média da ilha de calor. Obviamente que isto varia de zona para zona, mas a escala que eu estou a trabalhar é a escala da cidade, e por isso, a este nível, não me interessa ainda fazer esse downscaling. Agora, relativamente à variação entre o dia e a noite e a importância das temperaturas mínimas, que realmente há estudos que dizem, nomeadamente na onda de calor em Paris em 2003, que mais importante que a temperatura máxima é a temperatura mínima, precisamente como referiu, porque as populações não têm capacidade para se aliviarem durante a noite daquele stress técnico. O único estudo para o contexto português que eu encontrei que tentou abordar esta questão não encontrou a mesma relação em Portugal, e é por isso que eu não falo muito desta questão da temperatura mínima, porque não existe ainda evidência para o contexto português da importância disso face à temperatura máxima, que tem evidência, que foi aquele gráfico que eu mostrei no início, e que mostra que realmente a temperatura máxima é um bom indicador da variabilidade diária que se observa em termos de mortalidade. Também falei que o Instituto Ricardo Jorge utiliza um indicador complexo, porque também é certo que se nós aplicarmos aquele gradiente de 5,6% ao período de onda de calor de 2003, a estimativa que nós obtemos fica aquém das mortes, do excesso de mortes que se estima que tivessem ocorrido. Utilizar esta abordagem em períodos de onda de calor fica aquém daquilo que realmente acontece. Agora, pronto, isto são tudo limitações que são sujeitas a críticas, e críticas muito válidas. Eu queria só referir aqui também que, em termos de exposição da população de Lisboa à temperatura máxima, eu disse que utilizei os dados do geofísico, e digo na minha tese que é uma limitação, que assumo que a população inteira está exposta àquilo. Isto é uma prática que tem as suas limitações, mas que é inerente a estudos de epidemiologia ambiental. Obviamente que nem toda a gente está exposta àquelas temperaturas, mas também é facto que
os estudos que levaram a estes gradientes utilizam as mesmas coisas. Utilizam um ponto ou uma média de vários pontos para estimar a variabilidade da mortalidade. Por isso, ao utilizarmos os mesmos pontos e a mesma abordagem, estamos a incorporar os mesmos erros, a mesma incerteza que de alguma forma anula, ou não, as estimativas da mortalidade que nós fazemos. Em relação à rede de medição climática local que falou, em Cascais, e a importância de saber quem é afetado e quem não é afetado, realmente é muito pertinente e acho que deve ser feito, e realmente é uma área, a epidemiologia ambiental é uma área que me interessa e estou aberto a fazer colaborações. Relativamente à pergunta que me fez da mortalidade, se é uma mortalidade estatística ou se está codificado que é por causas de calor, exatamente, não. O que não é por causas de calor. O que se faz é, pega-se na mortalidade por todas as causas, removem-se as causas externas, atropelamentos, etc., que à partida não têm nada a ver, e de um conjunto imenso de dados, nós comparamos a variação diária na mortalidade por todas as causas com a variação da temperatura, controlando fatores de poluição do ar, nomeadamente partículas e ozono, o dia da semana, porque as pessoas tendem a morrer mais em feriados ou em fins de semana, e controlam por mais uma série de fatores, que são fatores que variam no dia a dia. Não é importante controlar para, por exemplo, alimentação ou comorbilidades, porque essas vão ser iguais para uma população entre hoje e amanhã. O que é diferente são questões, nomeadamente, ambientais ou que se prendem com os dias da semana. E controla também para o mês, que a mortalidade é mais elevada no inverno. Pronto. Há uma série de técnicas estatísticas que são feitas. Relativamente ao ecobairro e às 15 casas que falou, e a avaliação e a monitorização dos impactos, eu acho que realmente faz todo o sentido incorporar considerações de saúde em termos de impactos positivos que essas intervenções tiveram, e posso também colaborar, e é uma área que me interessa, em tentar desenhar algum tipo de avaliação para essas coisas. Agora, é importante ressalvar que isso é uma amostra extremamente pequena e que terá a validade que tem. Pronto, vai ser sempre, podemos tentar fazer alguma abordagem quantitativa, mas será sempre muito frágil. Qualitativa, se calhar, terá mais interesse, mas sim, penso que faz todo o sentido incorporar questões de saúde nas avaliações de intervenções desse género. Não sei se respondi mais ou menos às perguntas. Ou se ficou alguma. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que deixa-me tentar fazer um pouco de síntese e um pouco com reflexão. Eu penso que abordamos aqui uma vasta gama de fatores e vale a pena tê-los variamente em consideração. Eu frisei bastante que as projeções climáticas são projeções, são cenários. E os cenários são uma técnica para nos apercebermos daquilo que certas atuações provocam. Queres dar uma quantificação ou começar a converter cenários em previsões é que é a perversão. O fator comum que temos aqui, é que nós convergimos, uma parte delas é simplesmente de bom senso. E algumas delas é conhecidas, sem proteção. Basta a proteção física para saber que, em algumas coisas, este efeito tem aquela consequência. Não há verdade. Para quem está versado ou trabalha com, por exemplo, mecânica de fluidos, termodinâmica de processos irreversíveis, não processos de equilíbrio, com os seres vivos, etc., é aplicável as mesmas leis que estão lá. E estas são um pouco profundamente permitidas extrapolar. O que sucede? Agora, há aqui uma outra escala. Quando nós olhamos, e eu faço aqui apenas uma pequena observação, até porque saiu, além de já ter sido na Nature, recentemente no Economist, que é esta coisa fundamental. Só se pode considerar científico o que pudesse ser comprovado com dados. E um grande estudo, sobretudo na área das ciências médicas e da psicologia, revelou que 3/4 dos artigos publicados em revistas peer review não eram reproduzíveis. Portanto, não eram repetitivos, não se conseguia. Portanto, ou foram aldrabados ou não foram. Em alguns casos, sim. Em alguns casos mostrou-se que era. E isto é, naturalmente, muito preocupante. Porque nós, não só para quem vai continuar a investigação com base
naquela informação que tomou como fiável, como, neste caso, o caso mais dramático de todos, é porque se refere a medicamentos. Este caso é muito concreto, mas há muitos outros. Há na área da psicologia, há um tipo de famoso lance, mas nós, portanto, sacralizamos um pouco essa autonomia. Por outro lado, grande parte, e agora não ter consigo, grande parte destas coisas resulta da maneira como se pega na estatística. Relativamente à não representatividade, foi um índice, quer dizer, na verdade mostrou uma correlação entre uma observação e um efeito. E que assumiu a seguir que era a causa e era o efeito. Eu não sei se tivesse feito a correlação com as vitórias do Benfica ou do Porto, desculpa, estou a ironizar, hein? Se não tinha uma correlação positiva, a gente dizia que tem que ter o Porto ou o Benfica a ganhar para que não haja morte. Estou a ridicularizar, mas para dizer, a confusão entre correlação e relação de causa e efeito está entranhada na nossa cultura. E já agora, que voltamos às alterações climáticas, a temperatura média em Portugal é calculada fazendo correlações entre pontos distantes de 200, 300 e mais quilómetros. E as pessoas acreditam piamente. E mais, até conseguem discutir variações de centésimas de grau centígrado. Quer dizer, o ponto, pergunto se, no fundo, nós vemos sobre o complexo da ignorância e aceitamos tudo. Ora bem, em resumo final, eu acho que foi uma excelente contribuição que eu trouxe aqui. Motivou, porque vem de uma área diferente, é uma agradável surpresa para nós verificarmos o interesse que os médicos estão a ter por estas áreas, porque é inevitável. Eu acho que, aliás, que os contributos que a engenharia deu para os equipamentos de diagnóstico era inevitável que isso acontecesse, mas ao menos que olhe para isto de uma forma integrada, de saúde pública, e independentemente de ter admitido, por acaso, nos últimos 16 anos não há aquecimento, mas é irrelevante para a conclusão, era isso que eu queria sublinhar. O efeito foi demonstrado que está ali. A forma de o combater é começar por ter uma cultura que sabe que isso é importante. Nós, a gente podemos esforçar, mas não engana a natureza. Portanto, se nós reduzirmos a permeabilidade, se nós cortarmos o espaço público, se nós tal, é inevitável que a temperatura cresça. Se é 5, se é 10, se é 20, não sei. Mas reparem, por alguma razão, as ruas sem árvores são ruas sem peões. Quer dizer, nós não vivemos, humanos, cidadãos, na base de equações matemáticas. Nós temos sensibilidades. E há uma frase que eu fiquei do tempo do Sr. Caldeira Cabral, que ele tinha uma frase que eu tenho usado muitas vezes, que é interessante. Que ele dizia, o belo é o que está certo. Portanto, há nisto tudo, quando ele é bem equilibrado, de facto, alguma sabedoria que não é compatível com o secretismo dos dados, com a discriminação nos financiamentos e com a ideologia disfarçada de ciência. E nós, infelizmente, temos isso em Portugal, quanto basta, ou excessivamente, e muito pior do que nos outros países. Portanto, se a gente conseguir abrir para cortar isso, isto tem mais um contributo importante, porque a discussão foi aberta, e aqui está, no fundo, podendo haver mais ou menos divergência, algo que é comum, e é isso, no fundo, que era o nosso sentido. Muito obrigado, Dr. Filipe Montenegro, por tudo isto.